Ela acordava todo dia às 5 da manhã para vender água no sinal. Até o dia em que o homem mais rico da cidade parou o carro e mudou sua vida para sempre. Mas o que ele fez depois foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Marina Santos abriu os olhos no escuro e já sabia que seria mais um dia de batalha. O despertador ainda nem tinha tocado, mas seu corpo tinha criado o costume de acordar às 5 da manhã em ponto. No barraco de madeira de 2 cômodos onde morava com a mãe e o irmão de 12 anos, ela se levantou devagar para não fazer barulho no chão que rangia com qualquer movimento. A primeira coisa que fez foi verificar se a mãe estava bem. Dona Rosa dormia no sofá da sala porque dizia que a cama era muito mole para as dores nas costas, mas Marina sabia que era para deixar o quarto livre para ela e o irmão. Tocou de leve a testa da mulher de 52 anos que parecia ter 70. A febre tinha baixado durante a noite, graças a Deus. Nos últimos meses, essas crises estavam ficando mais frequentes e mais assustadoras. Marina caminhou até a cozinha minúscula e ligou a torneira para encher a chaleira. A água saiu fraca, como sempre acontecia naquele horário. No bairro Jardim Esperança, que de esperança só tinha o nome, o abastecimento era irregular, e ela tinha aprendido a aproveitar cada gota. Enquanto esperava a água esquentar para fazer um café ralo que seria o café da manhã de toda a família, organizou mentalmente o dia que tinha pela frente. Primeiro, tinha que preparar os isopores. 5 caixas térmicas de tamanhos diferentes que seu falecido pai tinha comprado quando ainda sonhava em ter um negócio próprio. Marina herdou as caixas e a teimosia dele, a única herança que restou depois que as dívidas do hospital consumiram tudo que a família possuía. Ela verificou se ainda tinha gelo suficiente no freezer pequeno que vivia descongelando e contou as garrafas de água mineral que tinha comprado no atacado na véspera. 120 garrafinhas de 500 mililitros. Era sua meta diária. Se vendesse todas, conseguiria lucrar cerca de R$ 40 depois de descontar os custos. R$ 40 que significavam comida na mesa, remédio para a mãe, material escolar para o irmão, e se sobrasse alguma coisa, talvez uma prestação da dívida que tinham contraído com o hospital particular onde a mãe foi atendida na última emergência. Marina tomou o café amargo em silêncio, olhando pela janela pequena que dava vista para mais barracos iguais ao dela. O Jardim Esperança acordava cedo. Já dava para ouvir o barulho das pessoas se arrumando para trabalhar, crianças chorando, televisões ligadas no volume alto, motos aquecendo. Era uma sinfonia de luta diária que ela conhecia desde que se entendia por gente. Às 6 em ponto, ela começou a carregar os isopores. Cada caixa pesava cerca de 4 quilos quando cheia de gelo e garrafas. 5 caixas, 20 quilos de mercadoria que ela carregaria sozinha até o ponto de venda. Seus braços já estavam acostumados com o peso. Seus ombros tinham desenvolvido uma resistência que ela não sabia que possuía. O corpo humano se adapta a qualquer coisa quando a necessidade aperta. O irmão, Diego, apareceu na cozinha de uniforme escolar, os cabelos desarrumados e os olhos ainda inchados de sono. Marina serviu leite com achocolatado para ele, o único luxo que se permitia comprar toda semana, porque sabia como era importante uma criança ter pelo menos uma refeição decente por dia. "Você vai vender água de novo hoje?" Diego perguntou como se ela tivesse alguma alternativa. "Vou sim. E você vai estudar direitinho, né? Nada de cabular aula para ficar jogando bola." Diego fez uma careta, mas assentiu. Ele sabia que a irmã fazia tudo aquilo por ele e pela mãe. Nunca reclamava. Nunca pedia nada além do necessário. Era uma criança prematuramente madura, como acontece com quem cresce vendo os adultos lutarem para sobreviver. Marina beijou a testa do irmão, deu uma última olhada na mãe que ainda dormia, pegou os isopores e saiu para mais um dia de trabalho. A caminhada até o semáforo da Avenida Paulista com a Rua dos Três Irmãos levava 40 minutos. 40 minutos carregando 20 quilos debaixo do sol que já estava forte às 7 da manhã. Durante o trajeto, Marina pensava em como sua vida tinha mudado drasticamente em 2 anos. Ela estava no 4º semestre do curso de administração na faculdade particular. Trabalhava meio período numa empresa de contabilidade e sonhava em um dia ter seu próprio negócio. Não era rica, mas tinha perspectivas. Pagava a faculdade com muito sacrifício.
mas acreditava que a educação era a única forma de mudar de vida. Aí veio a doença da mãe. Primeiro foram as dores nas costas que ela insistia em ignorar. Depois vieram as crises de falta de ar, o inchaço nas pernas, a pressão que subia sem controle. O posto de saúde do bairro estava sempre lotado, e a mãe piorava enquanto esperava por uma consulta que nunca chegava. Marina não teve escolha senão levar a mãe para o hospital particular mais próximo. 5 dias de internação. Exames, medicamentos, consultas com especialistas. A conta final foi de R$17.000. R$17.000 que Marina não tinha, que a família jamais tivera, que representavam mais de 1 ano de trabalho dela no salário que ganhava. Teve que assinar um financiamento que comprometia 80% da sua renda mensal pelos próximos 3 anos. Não deu para continuar estudando. Não deu para manter o emprego que exigia dedicação integral. Marina teve que abandonar a faculdade no meio do semestre e procurar uma fonte de renda que permitisse flexibilidade de horários para cuidar da mãe. Foi quando lembrou do negócio que o pai tentou tocar anos atrás e decidiu vender água nos semáforos. O ponto que ela escolheu era estratégico. Ficava numa avenida movimentada onde passavam executivos, funcionários de bancos, advogados, médicos. Gente que tinha dinheiro e pressa, que comprava água gelada sem pensar muito no preço. O semáforo ficava vermelho por 2 minutos, tempo suficiente para ela abordar 4 ou 5 carros em cada sinalizada. Os primeiros dias foram devastadores para o ego. Marina tinha vergonha de ser vista por conhecidos, tinha medo de encontrar algum ex-colega da faculdade ou do trabalho. Inventava desculpas na cabeça, preparava explicações caso alguém perguntasse o que ela estava fazendo ali. Mas a necessidade é mais forte que o orgulho, e com o tempo, ela aprendeu a ignorar os olhares de julgamento. A rotina era sempre a mesma. Chegava no ponto às 8 da manhã e ficava até às 3 da tarde, quando o movimento diminuía. 7 horas em pé, debaixo do sol ou da chuva, abordando motoristas que na maioria das vezes fingiam não vê-la. Alguns eram educados e apenas balançavam a cabeça dizendo que não queriam. Outros eram grosseiros, xingavam, diziam que ela estava atrapalhando o trânsito. Teve uma vez que um homem jogou moedas na calçada e mandou ela catá-las como se fosse um cachorro. Mas Marina não desistia. Sorria mesmo quando não tinha vontade. Agradecia mesmo quando era maltratada. Mantinha a dignidade mesmo quando o mundo parecia conspirar para humilhá-la. Toda venda era uma pequena vitória. Cada moeda no bolso representava comida, remédio, esperança. Naquela terça-feira de dezembro, o calor estava particularmente intenso. Marina tinha vendido apenas metade do estoque até o meio-dia e estava preocupada. As vendas tinham caído nas últimas semanas porque muita gente viajava nas férias escolares. Ela precisava daquele dinheiro para comprar os remédios da mãe que estavam acabando. Foi quando o semáforo fechou e ela viu o carro. Um Mercedes-Benz preto, blindado, com vidros escuros e placa particular. Carros assim passavam ali direto, mas os donos nunca compravam água de vendedor ambulante. Marina hesitou por um segundo, mas decidiu tentar mesmo assim. Bateu de leve no vidro do motorista e fez o gesto universal de abaixar vidro. Para sua surpresa, o vidro desceu. Do lado de dentro estava um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros bem cortados, terno caro, relógio que provavelmente custava mais que seu barraco inteiro. Ele olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Não era desprezo, não era pena. Era algo mais próximo da curiosidade. Boa tarde. Gostaria de uma água bem gelada? Marina perguntou com o sorriso profissional que tinha aprendido a forjar. Quanto custa? A voz dele era grave, educada. R$3. Ele pegou a carteira e tirou uma nota de R$100. Marina pegou uma garrafa do isopor e entregou para ele, já se preparando para explicar que não tinha troco para uma nota tão alta. Mas antes que pudesse falar, ele disse: "Fica com o troco." Marina ficou paralisada. R$97 de troco. Mais que o dobro do que ela normalmente faturava num dia inteiro. Tinha que ser um engano. "Senhor, o troco é R$97. Tem certeza?" "Tenho certeza." O sinal abriu e o Mercedes seguiu viagem, deixando Marina plantada na calçada, segurando a nota de R$100, como se fosse um bilhete premiado da loteria.
Ela olhou ao redor para ter certeza de que não estava sonhando. Guardou o dinheiro no bolso mais seguro da calça e ficou pensando no resto da tarde sobre aquele homem que tinha acabado de mudar seu dia com um gesto simples. Naquela noite, Marina conseguiu comprar todos os remédios da mãe, uma pizza para o jantar e ainda sobrou dinheiro para guardar. Enquanto a família comia e conversava pela primeira vez em semanas, sem se preocupar com contas, ela pensava no homem do Mercedes e se perguntava se um dia o veria novamente. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, tinha dormido sem se preocupar com dinheiro para os remédios da mãe. A nota de R$ 100 do homem misterioso tinha dado um alívio temporário, mas ela sabia que precisava voltar à realidade. Um gesto de generosidade não mudava sua situação, apenas adiava o problema por alguns dias. Preparou os isopores com a mesma rotina de sempre, mas com um ânimo diferente. Dona Rosa tinha passado a noite inteira sem tossir. Os remédios novos estavam fazendo efeito. Diego saiu para a escola cantarolando uma música que tinha aprendido, e Marina se pegou sorrindo enquanto carregava as caixas térmicas pelas ruas do Jardim Esperança. Chegou ao semáforo da Avenida Paulista pontualmente às 8 da manhã. O movimento estava normal para uma quarta-feira. Carros engarrafados, executivos apressados, a correria típica de uma metrópole que nunca para. Marina posicionou os isopores na sombra de uma árvore e começou seu trabalho, abordando os motoristas com o mesmo profissionalismo discreto que tinha desenvolvido ao longo dos meses. As primeiras horas transcorreram sem novidades. Vendeu algumas garrafas, ganhou alguns trocados, levou algumas negativas educadas e outras nem tanto. Era o dia normal de sempre, até que o semáforo fechou às 11h15 da manhã, e ela viu o Mercedes preto se aproximando novamente. Seu coração acelerou. Seria coincidência? O homem estaria passando por ali por acaso ou teria voltado propositalmente? Marina se aproximou do carro com uma mistura de expectativa e nervosismo. Quando o vidro desceu, ela encontrou o mesmo rosto sério, a mesma expressão indecifrável do dia anterior. "Bom dia", ele disse, e Marina percebeu que sua voz tinha um tom mais familiar desta vez. "Bom dia, senhor. Gostaria de água gelada novamente?" "Quero sim." Ele pegou a carteira, mas desta vez tirou apenas uma nota de R$ 5. "Pode ficar com o troco também." Marina entregou a garrafa e guardou o dinheiro, mas o homem não fez menção de ir embora quando o sinal abriu. Os carros atrás dele começaram a buzinar, mas ele pareceu não se importar. "Como é seu nome?" ele perguntou, ignorando completamente o trânsito impaciente. "Marina, senhor." "Marina. Nome bonito. Há quanto tempo você trabalha aqui?" A pergunta a pegou desprevenida. Por que um estranho quereria saber detalhes da sua vida? Marina hesitou, mas decidiu responder com educação. "Alguns meses, senhor." "E antes disso, o que você fazia?" As buzinas ficaram mais insistentes. Marina olhou nervosa para os carros atrás do Mercedes, mas o homem continuava ali, completamente alheio ao caos que estava causando no trânsito. "Eu estudava, trabalhava numa empresa." As palavras saíram hesitantes. Marina não gostava de falar sobre o passado, principalmente com estranhos. "Que curso?" "Administração." "Por que parou?" A pergunta foi direta demais, íntima demais. Marina sentiu um desconforto crescente. Aquilo não era uma conversa normal entre vendedora e cliente. Havia algo mais por trás daquelas perguntas, e ela não sabia se gostava da direção que a conversa estava tomando. "Problemas familiares, senhor. Tenho que ir, o trânsito está parado por sua causa." O homem olhou pelo retrovisor e pareceu perceber finalmente o engarrafamento que tinha criado. Acenou com a cabeça e seguiu viagem, mas Marina ficou com a sensação de que aquela conversa estava longe de terminar. No dia seguinte, quinta-feira, ele apareceu novamente. Mesmo horário, mesmo carro, mesmo ritual de comprar água com gorjeta generosa. Mas desta vez as perguntas ficaram mais pessoais. "Você mora longe daqui?" "No Jardim Esperança." "Com quem você mora?" Marina começou a se sentir invadida. "Senhor, por que o interesse nas minhas informações pessoais?" "Curiosidade simples. Você parece uma pessoa interessante." "Interessante como?" "Inteligente, determinada, diferente das outras pessoas que trabalham na rua." O comentário soou condescendente, mesmo que ele não tivesse tido essa intenção.
Marina sentiu uma pontada de irritação. Diferente como? Como se os outros vendedores ambulantes fossem inferiores. Como se ela fosse especial por ter estudado em faculdade. Moro com minha mãe e meu irmão. Ela respondeu secamente. Sua mãe trabalha? Ela está doente. E seu pai? Morreu há 3 anos. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando as informações. Marina aproveitou a pausa para entregar a água e se afastar, mas ele a chamou de volta. Marina, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Trabalho. Um emprego de verdade, com carteira assinada, salário fixo. Você poderia parar de vender água na rua. Marina sentiu o chão balançar debaixo dos pés. Um emprego? De onde? Por quê? Aquilo estava ficando surreal demais para ser verdade. Que tipo de trabalho? Assistente administrativa na minha empresa. Você tem formação na área, seria perfeito. E por que o senhor quer me dar um emprego? Nem me conhece direito. Já te observei o suficiente para saber que você é competente e honesta. Preciso de alguém assim na minha equipe. Marina ficou paralisada. Era exatamente o tipo de oportunidade que ela sonhava. A chance de voltar ao mundo corporativo e abandonar a vida de vendedora ambulante. Mas havia algo naquele homem que a incomodava. Algo que não conseguia identificar, mas que ativava todos os seus alertas internos. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, mas não demore muito. Oportunidades assim não aparecem todos os dias. Ele entregou um cartão de visita e foi embora. Marina olhou para o papel pequeno e elegante. Gabriel Monteiro, diretor-presidente, Monteiro Investimentos. Embaixo, um endereço numa das regiões mais nobres da cidade e um telefone corporativo. Durante o resto do dia, Marina não conseguiu se concentrar nas vendas. Sua cabeça fervilhava com perguntas. Quem era Gabriel Monteiro? Por que um empresário rico estava interessado em contratar uma vendedora ambulante? O que ele realmente queria com ela? Quando chegou em casa naquela noite, pesquisou o nome dele na internet do celular. Gabriel Monteiro era dono de uma das maiores empresas de investimento imobiliário da região. 36 anos, formado em engenharia civil, casado com uma socialite, frequentador das colunas sociais. Um homem poderoso, influente, que movimentava milhões de reais todos os dias. E esse homem queria dar emprego para ela? Não fazia sentido. Na sexta-feira, Gabriel apareceu mais cedo que o normal. Marina estava terminando de organizar os isopores quando viu o Mercedes se aproximando. Ele desceu do carro pessoalmente desta vez, algo que não tinha feito nos dias anteriores. Decidiu sobre minha proposta? Ele perguntou sem rodeios. Ainda estou pensando, mas tenho algumas perguntas. Pergunte. Por que eu? Existem milhares de administradores formados procurando emprego na cidade. Por que escolher uma vendedora ambulante? Gabriel sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Não era um sorriso completamente genuíno, mas pelo menos quebrava a seriedade constante do rosto dele. Porque você tem algo que os outros não têm. Garra. Determinação. Você largou a faculdade para sustentar a família. Está aqui todo dia debaixo do sol, vendendo água para pagar as contas. Isso mostra caráter. E qual seria meu salário? R$ 4.000 para começar. Mais benefícios. Marina quase engasgou. R$ 4.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses vendendo água. Era dinheiro suficiente para pagar os remédios da mãe, colocar comida decente na mesa, talvez até voltar a estudar no período noturno. Preciso de referências suas. Pessoas que possam confirmar sua idoneidade. Gabriel riu. E desta vez o som pareceu genuíno. Marina, eu posso te dar referências de ministros, senadores, prefeitos. Não acha que isso seria suficiente? Não é disso que estou falando. Estou falando de referências pessoais. Familiares, amigos, pessoas que conhecem seu caráter. A expressão de Gabriel mudou sutilmente. O sorriso desapareceu e voltou à seriedade habitual. Por que essa desconfiança toda? Estou oferecendo uma oportunidade única. Porque não existe almoço grátis. Todo mundo quer alguma coisa em troca. Preciso saber o que o senhor quer de mim além de trabalho. Gabriel ficou em silêncio por quase 1 minuto, estudando o rosto dela como se estivesse tomando uma decisão importante. Você é mais esperta do que eu imaginava, ele disse finalmente. Está certa em desconfiar, mas posso garantir que minhas intenções são profissionais.
Então por que não contrata através de processo seletivo normal? Por que essa abordagem na rua? Porque processos seletivos normais me trazem candidatos normais, e eu não preciso de gente normal. Marina balançou a cabeça. Obrigada pela proposta, Sr. Monteiro, mas vou recusar. A reação dele foi inesperada. Em vez de aceitar a negativa educadamente, Gabriel pareceu genuinamente contrariado. Por quê? É uma oportunidade que pode mudar sua vida completamente. Exatamente por isso. Mudanças grandes demais, rápidas demais, geralmente têm um preço alto. E eu não sei qual é o preço que o senhor quer que eu pague. Gabriel pegou outro cartão de visita e escreveu algo no verso. Este é meu telefone pessoal. Se mudar de ideia, me liga a qualquer hora. Ele voltou para o carro visivelmente frustrado e saiu acelerando mais do que o normal. Marina ficou parada na calçada segurando o cartão, dividida entre o alívio de ter seguido seus instintos e o arrependimento de ter recusado uma chance que talvez nunca mais aparecesse. Naquela noite, enquanto contava as moedas do dia e calculava se daria para comprar todos os remédios da mãe na semana seguinte, Marina se perguntou se não tinha cometido o maior erro da sua vida. Durante o fim de semana, Marina conseguiu esquecer temporariamente de Gabriel Monteiro e sua proposta misteriosa. O movimento no semáforo era menor aos sábados e domingos, mas ela aproveitava para vender em outros pontos da cidade, sempre carregando seus isopores e mantendo o sorriso profissional que havia se tornado sua marca registrada. No domingo à noite, estava ajudando Diego com a lição de matemática quando ouviu a mãe tossir na sala. Era uma tosse seca, persistente, que tinha começado na sexta-feira e estava piorando progressivamente. Marina foi verificar e encontrou Dona Rosa pálida, suando frio, com dificuldade para respirar. Mãe, como você está se sentindo? Só um pouco cansada, filha. Deve ser o tempo que está mudando. Mas Marina conhecia os sinais. Tinha aprendido a identificar quando a mãe estava minimizando os sintomas para não preocupar a família. A respiração estava ofegante. Os lábios tinham uma coloração azulada sutil e as mãos tremiam levemente. Vamos para o hospital. Não precisa, Marina. Amanhã eu melhoro. Mãe, não é discussão. Vamos agora. Marina chamou um táxi e levou a mãe para o pronto-socorro mais próximo. Depois de 3 horas esperando numa fila interminável de pessoas igualmente desesperadas, finalmente conseguiram atendimento. O médico, um homem jovem visivelmente sobrecarregado, examinou Dona Rosa rapidamente e disse que precisava de exames mais detalhados. Vou pedir uma tomografia do tórax e alguns exames de sangue. Pelos sintomas, pode ser uma complicação pulmonar relacionada ao problema cardíaco dela. Marina sentiu o estômago afundar. Doutor, quanto custam esses exames? Aqui no SUS você consegue marcar, mas a fila está grande. Pode demorar umas 3 semanas. E se for particular? Cerca de R$ 1.200 tudo junto. E se der algo nos exames, pode precisar de internação. R$ 1.200. Marina tinha exatamente R$ 78 na carteira e uns 200 em casa. Mesmo vendendo todas as águas pelos próximos 15 dias, não conseguiria juntar nem metade do valor necessário. Doutor, tem como fazer alguma coisa mais rápida? Minha mãe está passando mal. Olha, vou fazer o possível para acelerar os exames no SUS, mas não posso prometer nada. O sistema está lotado. Marina segurou a mão da mãe durante todo o caminho de volta para casa. Dona Rosa dormiu no táxi, a respiração ainda irregular, e Marina ficou olhando pela janela pensando em alternativas que não existiam. Na segunda-feira de manhã, deixou a mãe com uma vizinha e foi trabalhar com o coração apertado. Cada real que ganhasse seria destinado aos exames, mas ela sabia que não seria suficiente. Precisava de um milagre, e milagres não aconteciam no Jardim Esperança. O dia estava particularmente difícil. Vendeu apenas 15 garrafas até o meio-dia, muito abaixo da média habitual. As pessoas pareciam mais apressadas, mais impacientes, menos dispostas a parar para comprar água de uma vendedora ambulante. Marina começou a entrar em desespero quando percebeu que Gabriel não tinha aparecido. Na terça-feira, ele também não veio. Marina se pegou olhando para o trânsito esperando ver o Mercedes preto, mas o carro não apareceu. Seria coincidência ou ele tinha desistido depois da recusa dela?
A ironia da situação não passou despercebida. Quando não precisava, ele aparecia todos os dias. Agora que talvez precisasse da ajuda dele, tinha sumido. Na quarta-feira de manhã, Dona Rosa teve uma crise forte. Acordou com muita falta de ar, dores no peito e uma coloração acinzentada que assustou Marina profundamente. Não tinha mais como adiar os exames. Ela pegou o cartão de Gabriel que estava guardado na gaveta e, com as mãos tremendo, discou o número pessoal que ele tinha escrito no verso. Alô? Senhor Monteiro? É Marina, do semáforo. Marina! Que surpresa! Mudou de ideia sobre minha proposta? Na verdade, eu preciso de ajuda. É sobre minha mãe. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Gabriel voltou a falar, o tom era diferente, mais sério. O que aconteceu? Ela está muito doente. Precisa fazer exames urgentes, mas eu não tenho dinheiro. Queria saber se o senhor pode me emprestar. Eu pago de volta trabalhando, pode descontar do salário. Onde vocês estão? Em casa. Mas vou levar ela para o Hospital Santa Mônica agora de manhã. Não, espere aí, estou indo buscar vocês. Marina não esperava essa reação. Senhor Monteiro, não precisa se incomodar tanto. Só queria um empréstimo mesmo. Marina, confie em mim. Vou resolver isso. Uma hora depois, Gabriel chegou no Jardim Esperança dirigindo uma BMW menor que o Mercedes, provavelmente para não chamar tanta atenção no bairro. Marina nunca tinha visto um carro daquele preço nas ruas esburacadas da sua vizinhança. Alguns vizinhos se aproximaram das janelas para observar a cena inusitada. Gabriel desceu do carro e Marina ficou surpresa com a diferença na aparência dele. Em vez do terno impecável dos encontros anteriores, ele usava calça jeans e uma camisa polo simples. Parecia mais humano, mais acessível. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntou. Mal. Está com muita dificuldade para respirar. Gabriel entrou no barraco e cumprimentou Dona Rosa com uma gentileza que Marina não esperava. Ajudou a levar a mulher para o carro com cuidado, acomodou ela no banco traseiro e guiou até o Hospital Santa Mônica com uma urgência que demonstrava real preocupação. No hospital, Marina presenciou algo que nunca tinha visto antes. Gabriel conversou com a recepcionista por 2 minutos e imediatamente Dona Rosa foi levada para um quarto particular. Médicos apareceram como se tivessem sido convocados especialmente, exames foram requisitados com prioridade máxima. Senhor Monteiro, quanto isso vai custar? Marina perguntou quando ficaram sozinhos na sala de espera. Não se preocupe com isso agora, mas eu preciso saber. Preciso planejar como vou pagar. Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Marina, sua mãe vai receber o melhor tratamento disponível. Todos os custos são por minha conta. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. Mas em troca quero que você aceite minha proposta de emprego. Marina sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Está condicionando o tratamento da minha mãe ao emprego? Não. O tratamento dela acontece independentemente da sua decisão. Mas seria uma forma de você pagar a dívida de forma digna, trabalhando. A proposta fazia sentido, mas Marina ainda sentia que estava assinando um contrato cujas cláusulas não conhecia completamente. Por outro lado, sua mãe estava recebendo cuidados médicos que jamais conseguiria pagar, e ela teria um emprego real. Quais seriam minhas funções exatas? Assistente administrativa, organizar minha agenda, atender telefones, preparar relatórios simples, nada muito complicado para alguém com sua formação. E o salário? R$ 4.000 mensais, como conversamos. Mais vale alimentação, vale transporte e plano de saúde para você e sua família. Plano de saúde para a família. Isso significava que a mãe teria acompanhamento médico regular, que Diego poderia ter atendimento médico quando precisasse. Era uma segurança que Marina nunca tinha tido. Quando eu começaria? Segunda-feira. Mas primeiro vamos cuidar da sua mãe. Os exames revelaram uma infecção pulmonar grave que poderia ter sido fatal se não fosse tratada rapidamente. Dona Rosa ficou internada por 5 dias, recebendo antibióticos caros e cuidados intensivos. Marina dormiu no hospital todas as noites, acompanhando cada detalhe do tratamento. Gabriel aparecia todos os dias para saber como estava a evolução. Conversava com os médicos, autorizava procedimentos, garantia que nada faltasse.
Marina percebeu que ele tinha uma influência considerável no hospital, como se fosse um paciente VIP por associação. No sábado, Dona Rosa recebeu alta médica. Estava visivelmente melhor, respirando normalmente com cor no rosto. O médico disse que ela precisaria de acompanhamento regular e medicação contínua, mas que o quadro estava controlado. Marina, Gabriel disse quando saíam do hospital, preciso que você entenda uma coisa. O que fiz pela sua mãe não foi caridade. Foi um investimento. Investimento em quê? Em você. Acredito que você pode ser muito valiosa para minha empresa, mas preciso que confie em mim. Marina olhou para a mãe caminhando ao lado deles, viva e saudável graças ao homem que estava ao seu lado. Independentemente das motivações dele, Gabriel tinha salvado a vida de Dona Rosa. Agora ela tinha uma dívida moral que ia muito além do dinheiro. Está bem, aceito o emprego. Gabriel sorriu. E pela primeira vez Marina teve a impressão de que o sorriso era completamente genuíno. Segunda-feira às 8 da manhã. Vou mandar o endereço por mensagem. Na segunda-feira de manhã, Marina acordou às 5 da manhã por força do hábito, mas desta vez não precisou carregar isopores nem caminhar 40 minutos debaixo do sol. Tomou um banho demorado, vestiu a única roupa social que possuía, uma calça preta e uma blusa branca que tinha sobrado da época da faculdade, e saiu de casa rumo ao seu primeiro dia no mundo corporativo. O edifício da Monteiro Investimentos ficava numa região nobre da cidade, um prédio de vidro espelhado de 20 andares que refletia o céu matinal. Marina ficou alguns minutos na calçada observando os executivos que entravam e saíam, todos impecavelmente vestidos, carregando pastas de couro e falando ao telefone sobre negócios que movimentavam mais dinheiro do que ela jamais vira na vida. A recepção no 15º andar era intimidante. Mármore branco, móveis modernos, uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. A recepcionista, uma mulher elegante de uns 40 anos, a recebeu com um sorriso profissional. Você deve ser Marina. Senhor Monteiro está aguardando. Gabriel a recebeu numa sala ampla com uma mesa de reunião para 12 pessoas. Ele estava ao telefone falando em inglês sobre investimentos internacionais, gesticulando com naturalidade enquanto discutia cifras milionárias. Quando a viu, encerrou a ligação rapidamente. Marina, bem-vinda à equipe. Como está sua mãe? Muito melhor, obrigada. Os remédios estão fazendo efeito. Ótimo. Vamos começar com um tour pela empresa. Gabriel a apresentou para os funcionários como sua nova assistente pessoal. Eram pessoas educadas, mas distantes, que cumprimentavam Marina com cortesia profissional, sem demonstrar muito interesse em conhecê-la melhor. Ela percebia os olhares curiosos, as conversas que paravam quando passavam por perto. A mesa de trabalho de Marina ficava numa antessala anexa ao escritório de Gabriel. Era um espaço confortável, com computador moderno, telefone e uma vista lateral da cidade, muito diferente do semáforo onde passara os últimos meses. Suas funções principais serão organizar minha agenda, filtrar ligações, preparar relatórios de reuniões e acompanhar alguns projetos especiais, Gabriel explicou. Nada muito complicado para começar. As primeiras semanas transcorreram tranquilamente. Marina aprendeu rapidamente as rotinas da empresa, demonstrou competência na organização de documentos e se adaptou bem ao ambiente corporativo. Gabriel era um chefe exigente, mas justo, e ela começou a se sentir valorizada profissionalmente pela primeira vez em anos. Foi durante a terceira semana que começou a perceber detalhes estranhos. Gabriel sabia coisas sobre ela que nunca tinha contado. Fazia referências casuais a eventos da sua vida que não faziam parte das conversas que tinham tido. Um dia, comentou que Diego estava indo bem na escola de futebol, sendo que Marina nunca tinha mencionado que o irmão jogava futebol. Outra vez, ele perguntou se ela ainda mantinha contato com Sara, sua melhor amiga da faculdade. Marina ficou desconcertada, porque tinha certeza de que nunca falara sobre Sara no trabalho. Quando questionou como ele sabia desse nome, Gabriel desconversou dizendo que ela devia ter mencionado em algum momento. A desconfiança de Marina cresceu quando encontrou uma pasta esquecida sobre a mesa de Gabriel durante um dos dias em que ele viajou para São Paulo. A pasta estava aberta, mostrando documentos que pareciam familiares. Movida pela curiosidade, ela se aproximou para ver melhor.
Eram fotos suas. Dezenas de fotos tiradas ao longo de meses, desde antes do primeiro encontro no semáforo. Marina no ponto de ônibus indo para a faculdade. Marina saindo do trabalho antigo. Marina carregando os isopores pela manhã. Havia também cópias do seu histórico escolar, certidão de nascimento, comprovantes de residência, até mesmo prontuários médicos da mãe. O sangue gelou nas veias. Gabriel não tinha a encontrado por acaso no semáforo. Ele a conhecia há muito tempo, sabia detalhes íntimos da sua vida, tinha investigado sua família inteira. O encontro casual tinha sido completamente planejado. Marina fotografou alguns documentos com o celular e recolocou tudo exatamente como estava. Passou o resto do dia tentando agir normalmente, mas sua cabeça fervilhava de perguntas. Por que Gabriel a investigara? O que ele realmente queria? Qual era o verdadeiro propósito de tê-la contratado? Na quinta-feira, quando Gabriel voltou da viagem, Marina decidiu confrontá-lo diretamente. Esperou até o final do expediente, quando a empresa estava vazia, e bateu na porta do escritório dele. Gabriel, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Claro, sente-se. O que aconteceu? Marina respirou fundo e decidiu ser direta. Encontrei uma pasta com informações sobre mim. Fotos, documentos, histórico pessoal. Você me investigou antes de me abordar no semáforo. Gabriel ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse calculando qual seria a melhor reação. Finalmente, suspirou e se recostou na cadeira. É verdade. A confissão direta a pegou desprevenida. Marina esperava negativas, explicações evasivas, mas não essa honestidade crua. Por quê? Por que você fez isso? Porque precisava de alguém com seu perfil específico para um projeto que estou desenvolvendo. Ah, que projeto? Gabriel se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas nas costas. Um programa de responsabilidade social corporativa. Quero criar uma fundação que ajude pessoas em situação de vulnerabilidade a reconstruir suas vidas através da educação e do trabalho. E o que isso tem a ver comigo? Você seria o caso de sucesso piloto. A história da menina que perdeu tudo, trabalhou vendendo água na rua e conseguiu se reerguer através de uma oportunidade de emprego. Uma narrativa inspiradora para divulgar o projeto. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você quer me usar como propaganda? Não como propaganda. Como exemplo real de que o programa funciona. Ah, mas é mentira. Você não me deu uma oportunidade real. Você me manipulou desde o início. Gabriel se virou para encará-la. Marina, a oportunidade é real. O emprego é real. O salário é real. O tratamento da sua mãe foi real. Qual é a diferença se eu te encontrei por acaso ou se te procurei especificamente? A diferença é a honestidade. A diferença é que eu achei que tinha conquistado isso por mérito próprio. E conquistou. Você provou que tem competência, inteligência, determinação. Eu só te dei a chance de mostrar isso. Marina começou a andar de um lado para o outro no escritório, tentando processar todas as informações. Há quanto tempo você me observa? 6 meses. Desde que você começou a vender água no semáforo. Por que eu? Existem milhares de pessoas em situação parecida na cidade. Gabriel hesitou antes de responder, como se estivesse decidindo o quanto da verdade podia revelar. Seu perfil era perfeito. Jovem, educada, com família para sustentar, sem vícios ou problemas com a justiça. Alguém que despertaria a simpatia do público e dos investidores. Ou seja, eu sou apenas um produto de marketing para você. Não é bem assim. É exatamente assim. Marina bateu a mão na mesa. Você me transformou num estudo de caso sem nem me consultar. Marina, acalme-se. Vamos conversar com mais calma. Ah, não vou me acalmar. Você mentiu para mim desde o primeiro dia. Me fez acreditar que estava interessado em me ajudar, quando na verdade só queria me usar. Gabriel voltou para trás da mesa, assumindo uma postura mais formal e fria. Marina, você precisa entender que isto é um negócio. Eu ajudei você e sua família, ofereci oportunidades que mudaram sua vida completamente. Em troca, preciso de algo que justifique esse investimento. E se eu não quiser participar desse seu projeto? Seria uma decisão muito pouco inteligente da sua parte. Havia algo na forma como ele falou que soou como uma ameaça velada.
Marina percebeu que estava numa situação muito mais complicada do que imaginava. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma dívida comigo. O tratamento da sua mãe custou mais de 30 mil reais. Seu salário aqui é bem acima do mercado para alguém com sua experiência. Você está numa posição privilegiada que muita gente mataria para ter. Você está me chantageando? Estou sendo realista. Você pode colaborar com o projeto e todos saem ganhando, ou pode complicar as coisas desnecessariamente. Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Estava presa numa teia de favores e obrigações que Gabriel tinha tecido cuidadosamente ao redor dela. A mãe dependia dos remédios caros. A família dependia do salário dela, e agora descobria que tudo fazia parte de um plano maior onde ela era apenas uma peça. Preciso de tempo para pensar. Claro. Mas Marina, espero que tome a decisão certa. Seria uma pena estragar algo que está funcionando tão bem para todos. Marina saiu do escritório com as pernas bambas e o coração disparado. Na rua, enquanto esperava o ônibus que a levaria de volta para o Jardim Esperança, ela percebeu que tinha trocado um tipo de prisão por outro. Antes, estava presa pela pobreza. Agora estava presa por uma dívida de gratidão que Gabriel usava como corrente. Mas desta vez, ela não estava disposta a aceitar passivamente. Se Gabriel queria jogar, ela aprenderia as regras e jogaria também. Marina passou o fim de semana inteiro pensando na descoberta sobre Gabriel. A sensação de ter sido manipulada doía mais do que qualquer humilhação que tinha sofrido vendendo água na rua. Pelo menos ali sua dignidade estava intacta, mesmo que sua situação financeira fosse desesperadora. Na segunda-feira, voltou ao trabalho determinada a entender completamente em que situação estava metida. Se Gabriel queria usar sua história como marketing, ela precisava saber todos os detalhes do plano dele. Chegou mais cedo que o normal e começou a investigar discretamente os arquivos da empresa. Foi quando encontrou uma pasta digital no computador, compartilhado com o nome Projeto Renascer. Dentro havia um plano detalhado de criação da fundação que Gabriel mencionara, com cronogramas, orçamentos e estratégias de divulgação. E lá estava ela, Marina Santos, caso piloto, história de superação. O documento descrevia sua trajetória como se fosse um roteiro de filme. Órfã de pai, mãe doente, abandono da faculdade, trabalho informal vendendo água, descoberta pelo empresário generoso que mudou sua vida. Havia até sugestões de matérias para jornais e entrevistas para programas de televisão. Mas foi ao continuar lendo que Marina descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre Gabriel. Numa sessão sobre o histórico pessoal dele, havia informações que explicavam muito sobre suas motivações. Gabriel Monteiro tinha nascido numa favela da zona sul da cidade. Filho de uma empregada doméstica solteira, passou a infância vendendo doces no trânsito para ajudar nas despesas de casa. Conseguiu uma bolsa para estudar engenharia numa universidade particular. Trabalhou durante toda a graduação e aos 25 anos abriu sua primeira empresa com dinheiro emprestado de agiotas. As fotos anexadas mostravam um Gabriel diferente. Criança magra de roupas remendadas vendendo balas no mesmo tipo de semáforo onde Marina vendia água. Adolescente estudioso carregando livros numa mochila rasgada. Jovem universitário trabalhando como office boy durante o dia e estudando à noite. Marina entendeu então por que ele a havia escolhido. Não era apenas marketing. Era identificação. Gabriel via nela a própria história. A mesma luta que ele havia enfrentado décadas atrás. A diferença era que ele conseguira sair da pobreza e agora queria replicar sua experiência através de outras pessoas. Quando Gabriel chegou ao escritório, Marina estava esperando com uma postura completamente diferente. Não era mais a funcionária intimidada descobrindo uma traição. Era uma mulher que entendia o jogo e estava pronta para negociar. Bom dia, Marina. Como foi seu fim de semana? Produtivo. Descobri coisas interessantes sobre o Projeto Renascer. Gabriel parou no meio do caminho para seu escritório. Você acessou arquivos confidenciais? Acessei os arquivos que estavam disponíveis no computador que você me deu para trabalhar. E descobri sua verdadeira história também. Gabriel a encarou por um longo momento, avaliando até onde ela sabia e qual seria sua próxima jogada. Entre no meu escritório. Marina o seguiu e se sentou na cadeira em frente à mesa dele, mas desta vez não estava nervosa. Estava no controle.
Então você sabe de onde eu vim. Sei. E entendo por que me escolheu. Você quer criar sua versão da história. O menino pobre que virou empresário de sucesso agora quer fabricar mais casos de superação. Gabriel suspirou, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, pareceu genuinamente cansado. Não é bem assim. Quando consegui sair da pobreza, jurei que um dia ajudaria outras pessoas a fazer o mesmo caminho. Mas descobri que simplesmente dar dinheiro não resolve nada. As pessoas precisam de oportunidades reais, de chances de mostrar seu potencial. E achou que eu seria seu laboratório? Pensei que você seria a prova de que meu método funciona. Marina se recostou na cadeira, estudando o rosto dele. Havia sinceridade ali, mas também havia cálculo. Gabriel era um homem acostumado a conseguir o que queria através de estratégias cuidadosamente planejadas. Tenho uma proposta para você, Marina disse. Que proposta? Em vez de me usar como propaganda, me transforme numa parceira real. Eu conheço a realidade da pobreza de uma forma que você já esqueceu. Sei o que funciona e o que não funciona quando se trata de ajudar pessoas em situação vulnerável. Gabriel franziu a testa, claramente interessado, mas cauteloso. Explique melhor. Seu projeto Renascer está pensado como um empresário rico pensaria. Você quer dar oportunidades de emprego formal, mas a maioria das pessoas em situação de rua não consegue nem chegar numa entrevista por falta de documentos, endereço fixo, roupas adequadas. Marina se levantou e começou a andar pelo escritório, ganhando confiança conforme falava. Você quer oferecer cursos profissionalizantes, mas não considerou que muita gente não tem onde deixar os filhos enquanto estuda. Pensou em microcrédito, mas não levou em conta que pessoas sem histórico bancário não conseguem nem abrir uma conta. E qual seria sua sugestão? Começar de baixo, muito de baixo. Criar um programa que resolva primeiro as necessidades básicas antes de partir para as oportunidades avançadas. Moradia temporária, creche para as crianças, documentação, cuidados de saúde básicos. Gabriel voltou a se sentar, visivelmente impressionado com a análise dela. Você pensou nisso tudo agora? Pensei nisso durante 2 anos vendendo água e convivendo com outras pessoas na mesma situação. Você quer saber qual é a diferença entre nós dois? Você saiu da pobreza sozinho e esqueceu como é estar lá embaixo. Eu saí há pouco tempo e ainda lembro de cada detalhe. Continua. Se você realmente quer que o projeto Renascer funcione, precisa de alguém que entenda seu público-alvo. Precisa de alguém que saiba falar a linguagem dessas pessoas, que conheça seus medos, suas necessidades reais. Marina parou na frente da mesa dele e o encarou diretamente. Precisa de mim como consultora, não como propaganda. Gabriel ficou em silêncio por quase 5 minutos, claramente processando a proposta. Marina podia ver os cálculos acontecendo na cabeça dele, avaliando prós e contras. E o que você ganharia sendo minha consultora em vez de ser minha funcionária? Participação nos resultados. Se o projeto der certo e ajudar pessoas de verdade, eu quero uma porcentagem dos investimentos que ele atrair. Quero me tornar sócia do negócio, não empregada. Isso é muito ambicioso para alguém que estava vendendo água há 1 mês. É exatamente por isso que funcionaria. Ambição é o que falta na maioria dos programas sociais. Todo mundo quer fazer caridade. Ninguém quer fazer negócio que funcione de verdade. Gabriel sorriu e desta vez Marina teve certeza de que era admiração genuína. Você está propondo que transformemos assistência social em empreendimento social? Estou propondo que criemos algo sustentável. Algo que funcione mesmo quando você não estiver mais bancando tudo sozinho. E se eu aceitar sua proposta, como fica nossa situação atual? A dívida dos gastos médicos da sua mãe? Marina respirou fundo. Era a pergunta que ela estava esperando e tinha uma resposta preparada. A dívida fica, mas muda de natureza. Em vez de ser uma obrigação pessoal, vira um investimento no projeto. Se eu conseguir provar que minha abordagem funciona, você recupera esse dinheiro multiplicado. Gabriel se levantou e estendeu a mão. Marina Santos, você acaba de se tornar minha sócia no projeto Renascer. Não quando apertaram as mãos, Marina sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Não como vítima das circunstâncias, não como beneficiária da caridade alheia, mas como alguém capaz de transformar sua experiência de dor em ferramenta de mudança.
O jogo tinha virado, e agora ela também sabia jogar. Durante as semanas seguintes, Marina trabalhou intensamente no desenvolvimento do projeto Renascer. Sua nova posição como consultora sócia lhe dava acesso a informações financeiras da empresa que ela nunca imaginara conhecer. Foi revisando os orçamentos e planilhas que começou a notar irregularidades que a deixaram profundamente preocupada. Os números não fechavam. Havia discrepâncias entre os valores declarados para a Receita Federal e os números reais movimentados pelas contas da empresa. Doações feitas para instituições de caridade que não existiam oficialmente. Contratos com fornecedores fantasmas que recebiam pagamentos milionários por serviços nunca prestados. Marina passou 3 noites seguidas analisando documentos, cruzando informações, tentando entender o que estava vendo. A conclusão era assustadora. Gabriel estava usando a empresa como fachada para sonegação fiscal em grande escala. O projeto Renascer não era apenas marketing pessoal. Era uma forma de justificar gastos fictícios e reduzir impostos ilegalmente. Na quinta-feira de manhã, ela decidiu confrontar Gabriel diretamente. Organizou todas as evidências numa pasta e bateu na porta do escritório dele. Gabriel, preciso falar com você sobre as finanças do projeto. Claro, sente-se. Como estão os números? Marina colocou a pasta sobre a mesa, aberta numa planilha que mostrava claramente as irregularidades. Os números mostram que você está cometendo sonegação fiscal há pelo menos 3 anos. Gabriel ficou imóvel, mas Marina percebeu que ele não parecia surpreso. Era como se estivesse esperando por aquela conversa. Que evidências você tem? Todas essas faturas falsas, esses contratos com empresas que não existem, essas doações para instituições fantasmas. Gabriel, isso pode te levar para a prisão. Gabriel fechou a pasta calmamente e a empurrou de volta para Marina. E o que você pretende fazer com essas informações? Quero que você pare com isso. Regularize a situação, pague os impostos devidos, seja honesto. Não, Marina, você é muito ingênua. Todos os empresários fazem isso. É impossível manter uma empresa competitiva pagando todos os impostos que o governo exige. Não é verdade. Existem formas legais de reduzir impostos. Você está escolhendo o caminho criminoso. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas nas costas numa postura que Marina já conhecia bem. E se eu me recusar a mudar? Então terei que denunciar. Quando Gabriel se virou para encará-la, Marina viu uma expressão que nunca tinha visto antes. Era frieza pura, calculada, perigosa. Marina, você não vai denunciar nada. Por que não? Porque você é cúmplice. Assinou vários desses documentos nas últimas semanas como consultora do projeto. Seu nome está em contratos fraudulentos. Se eu cair, você cai junto. Marina sentiu o sangue gelar. Gabriel tinha razão. Nas últimas semanas, ela havia assinado dezenas de documentos sem ler completamente, confiando na palavra dele sobre o conteúdo. Estava legalmente envolvida nas fraudes sem nem saber. Você me enganou de novo. Eu te protegi. Agora nós dois temos interesse em manter tudo funcionando como está. Não vou ser cúmplice das suas mentiras. Gabriel voltou para trás da mesa e se sentou, assumindo uma postura ainda mais intimidadora. Marina, você tem uma família para proteger. Sua mãe depende de medicamentos caros que o plano de saúde da empresa cobre. Seu irmão está numa escola particular que eu pago. Sua casa no Jardim Esperança está sendo reformada com dinheiro meu. Marina não sabia sobre a reforma da casa nem sobre a escola particular do irmão. Gabriel havia feito essas melhorias sem consultá-la, criando mais laços de dependência. Você está me chantageando? Estou sendo realista sobre nossa parceria. Você me ajuda a manter os relatórios do projeto organizados e eu continuo cuidando da sua família. E se eu me recusar? Seria muito triste se sua mãe perdesse o plano de saúde justo quando está se recuperando tão bem. E seria uma pena se seu irmão tivesse que voltar para a escola pública no meio do ano letivo. Marina percebeu que estava numa armadilha muito mais sofisticada do que imaginara. Gabriel não era apenas um empresário ambicioso que queria usar sua história para marketing. Era um criminoso experiente que sabia como manipular pessoas através de favores aparentemente generosos. Preciso de tempo para pensar. Claro. Mas não demore muito. Temos uma auditoria da Receita Federal na próxima semana e preciso que todos os relatórios estejam impecáveis.
Marina saiu do escritório com as pernas trêmulas. Na mesa dela, encontrou uma mensagem de Diego contando animado sobre a escola nova e os novos amigos que havia feito. Outra mensagem da mãe agradecendo pelos remédios que estavam fazendo tanto bem para a sua saúde. Durante o almoço, Marina caminhou pelas ruas do centro da cidade tentando organizar os pensamentos. Estava presa numa teia de corrupção que Gabriel havia tecido cuidadosamente ao redor dela e da família. Mas desta vez ela não aceitaria passivamente. Foi numa cabine telefônica que ligou para o número que havia pesquisado na internet. A Receita Federal tinha um canal de denúncias anônimas para casos de sonegação fiscal. Gostaria de reportar irregularidades fiscais numa empresa. Pode me dar detalhes? Marina passou 15 minutos relatando tudo que havia descoberto, fornecendo nomes, datas, valores. O atendente disse que as informações seriam investigadas e que ela podia enviar documentos comprovatórios por e-mail se quisesse. Quando voltou ao escritório, Marina agiu normalmente, mas por dentro estava decidida. Começou a copiar discretamente todos os documentos comprometedores, fotografando páginas com o celular, salvando arquivos em pendrives. No final da tarde, Gabriel a chamou novamente para conversar. Pensou na nossa conversa desta manhã. Pensei sim, e aceito ajudar com os relatórios. Gabriel sorriu, claramente satisfeito. Sabia que você tomaria a decisão certa. Tenho só uma condição. Qual? Quero que minha família seja excluída de qualquer consequência se algo der errado. Se houver problemas legais, eles não podem ser prejudicados. Marina, nada vai dar errado. Tenho advogados excelentes, contadores experientes. Essa auditoria é apenas rotina. Mesmo assim, quero garantias por escrito sobre minha família. Gabriel hesitou, mas acabou concordando. Está bem. Vou preparar um documento garantindo que sua mãe e seu irmão continuarão recebendo apoio independentemente de qualquer situação. Obrigada. Naquela noite, Marina chegou em casa e abraçou a mãe e o irmão com uma intensidade que os surpreendeu. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Dona Rosa perguntou. Não, mãe. Só estava com saudade. E durante o jantar, ela observou a família feliz, saudável, sem noção dos perigos que se aproximavam. Diego contava sobre a escola nova, a mãe falava sobre como estava se sentindo melhor. Eram pessoas inocentes que não mereciam pagar pelos crimes de Gabriel, nem pelos erros de julgamento dela. Depois que todos dormiram, Marina ficou acordada organizando todas as evidências que havia coletado. Na manhã seguinte, enviaria tudo para a Receita Federal e para um advogado que havia pesquisado especializado em casos de denúncia de corrupção. Gabriel achava que a tinha preso em sua teia de favores e chantagens, mas Marina estava prestes a provar que uma menina que aprendera a sobreviver vendendo água no sol poderia ser muito mais perigosa do que ele imaginava. A guerra estava declarada, e dessa vez ela lutaria com as próprias armas. Na sexta-feira de manhã, Marina chegou ao escritório sabendo que seria seu último dia trabalhando para Gabriel. Havia passado a madrugada organizando todas as evidências e enviando os documentos para a Receita Federal, para o Ministério Público e para o advogado especialista em denúncias que aceitara representá-la gratuitamente. Gabriel estava particularmente animado naquele dia, conversando ao telefone sobre novos investimentos e comemorando antecipadamente o sucesso da auditoria que aconteceria na segunda-feira. Ele não fazia ideia de que Marina havia colocado em movimento uma engrenagem que destruiria completamente seu império financeiro. Marina, prepare os relatórios finais do projeto Renascer. Quero tudo impecável para a auditoria, ele disse quando chegou ao escritório. Claro, está tudo organizado. Durante toda a manhã, Marina finalizou os últimos documentos, mas desta vez, cada papel que preparava era uma evidência adicional contra Gabriel. Ela sabia exatamente o que os auditores procurariam e garantiu que encontrassem tudo de forma clara e incontestável. Às 14h, recebeu uma ligação no telefone pessoal. Era o advogado confirmando que todas as denúncias haviam sido protocoladas e que a investigação começaria imediatamente. Marina, prepare-se. Nas próximas horas muita coisa vai acontecer. Estou preparada. Você tem certeza de que quer seguir com isso? Ainda é possível voltar atrás. Tenho certeza absoluta. Às 16h, os primeiros investigadores chegaram ao prédio.
Marina os viu subindo pelo elevador através das câmeras de segurança que ela aprendera a monitorar. Eram 3 homens de terno, portando maletas e documentos oficiais. Gabriel estava numa reunião com investidores quando a secretária bateu na porta. Senhor Monteiro, tem uma visita. São da Receita Federal. Marina viu a expressão de Gabriel mudar completamente quando ele saiu da sala de reunião e encontrou os investigadores na recepção. Toda a confiança arrogante desapareceu de uma vez. Em que posso ajudá-los? Senhor Gabriel Monteiro, temos um mandado de busca e apreensão. Precisa acompanhar nossa investigação. Durante as 3 horas seguintes, Marina assistiu sua antiga vida corporativa desmoronar completamente. Os investigadores apreenderam computadores, documentos, planilhas, registros bancários. Gabriel tentou manter a compostura, mas estava visivelmente desesperado. Foi quando ele percebeu que Marina estava calma demais para alguém que teoricamente seria prejudicada pela investigação que entendeu o que tinha acontecido. Foi você, ele disse quando ficaram sozinhos por alguns minutos. Fui eu. Ah, por que você fez isso? Destruiu sua própria vida também. Marina olhou diretamente nos olhos dele com uma tranquilidade que surpreendeu até ela mesma. Porque prefiro recomeçar com dignidade a continuar vivendo uma mentira. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Vai perder tudo. Gabriel, eu já perdi tudo uma vez. Sei como se reconstrói uma vida do zero. Você é que não sabe. Os investigadores chamaram Gabriel para depor numa sala separada. Marina aproveitou para pegar suas coisas pessoais e deixar uma carta de demissão sobre a mesa dele. Não havia mais nada que aprendesse ali. Quando saiu do prédio pela última vez, encontrou jornalistas na porta. A notícia sobre a investigação já havia vazado, e repórteres queriam comentários sobre o escândalo financeiro. Marina passou por eles sem dizer nada, mas soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Nas semanas seguintes, o caso ganhou repercussão nacional. Gabriel foi preso preventivamente após tentativa de fuga para o Paraguai. As investigações revelaram um esquema de sonegação que durava mais de 5 anos e envolvia dezenas de empresas fantasmas. Marina perdeu o emprego, o plano de saúde da família e todos os benefícios que Gabriel proporcionara. Mas conseguiu algo muito mais valioso: um acordo judicial que a isentava de qualquer responsabilidade criminal em troca de sua colaboração com a justiça. Durante os 3 meses seguintes, Marina voltou a vender água no semáforo. Não por falta de opção, mas por escolha própria. Precisava de tempo para pensar, para processar tudo o que havia acontecido, para decidir qual direção dar à sua vida. Os colegas vendedores a receberam de volta como uma heroína. A história da moça que denunciou o patrão corrupto circulava pelos pontos de venda, inspirando outras pessoas a não aceitar situações de exploração. Foi numa manhã de terça-feira que Marina recebeu uma ligação que mudaria novamente sua trajetória. Marina, aqui é a doutora Carmen Silveira, da Faculdade de Direito da Universidade São Marcos. Pois não, doutora. Acompanhei seu caso nos jornais. Gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade de bolsa integral para cursar Direito conosco. Marina quase derrubou a garrafa de água que estava segurando. Como assim? Acreditamos que sua experiência pessoal e sua coragem para denunciar injustiças fazem de você uma candidata ideal para nosso programa de bolsas sociais. Formamos advogados especializados em defender pessoas em situação de vulnerabilidade. A proposta era real. Uma bolsa de estudos completa, incluindo material didático e auxílio transporte. Marina poderia estudar no período noturno e trabalhar durante o dia para sustentar a família. Preciso pensar? Claro. Mas nossa resposta é que você não precisa pensar muito. Pessoas como você são exatamente o que o mundo da advocacia precisa. Marina aceitou a bolsa e começou a estudar direito no início do semestre seguinte. Continuou vendendo água durante o dia, mas agora era temporário, com um objetivo claro. Os 5 anos de faculdade passaram rapidamente. Marina se destacou como uma das melhores alunas da turma, especializando-se em direito trabalhista e direitos sociais. Sua experiência pessoal dava profundidade aos estudos teóricos de uma forma que impressionava professores e colegas. Durante a graduação, ela criou um projeto de assistência jurídica gratuita para vendedores ambulantes, ajudando-os a regularizar sua situação profissional
e defender seus direitos básicos. O projeto cresceu e se tornou uma ONG que atendia centenas de pessoas por mês. Gabriel foi condenado a 8 anos de prisão por sonegação fiscal, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Durante o julgamento, Marina testemunhou como vítima de manipulação e coação, contribuindo para que a sentença fosse exemplar. No dia da formatura, Marina estava acompanhada da mãe e do irmão, que agora cursava engenharia numa universidade pública. Dona Rosa estava completamente recuperada, trabalhando como auxiliar administrativa numa clínica médica. A família havia reconstruído sua vida de forma sólida e independente. 2 anos depois de formada, Marina já havia conquistado reputação como uma das advogadas mais competentes da cidade, na defesa de direitos trabalhistas. Seu escritório ficava numa sala simples no centro, mas atendia clientes de todas as classes sociais. Foi numa tarde de quinta-feira que recebeu uma ligação inesperada. Doutora Marina? Aqui é Gabriel Monteiro. Marina reconheceu a voz imediatamente, mesmo após anos sem ouvir. Gabriel, onde está? Saí da prisão na semana passada. Cumpri minha pena e queria falar com você. Sobre o quê? Sobre pedir desculpas e sobre uma proposta. Marina concordou em encontrá-lo num café próximo ao seu escritório. Gabriel estava diferente, mais magro, cabelos grisalhos, uma humildade no olhar que ela nunca tinha visto antes. Marina, quero pedir perdão por tudo que fiz. Você estava certa desde o início. O que você quer, Gabriel? Quero recomeçar. De verdade desta vez. E quero que você me ajude a fazer isso da forma certa. Gabriel contou que durante os anos na prisão, havia desenvolvido um projeto real de reinserção social para ex-detentos. Queria criar uma empresa que oferecesse oportunidades de trabalho digno para pessoas saindo do sistema prisional. Preciso de uma advogada que entenda de direitos trabalhistas e que saiba como é recomeçar do zero. Marina o estudou por um longo momento. Via sinceridade onde antes havia manipulação. Vou aceitar, mas com uma condição. Qual? Desta vez somos parceiros de verdade. 50% para cada um. Gabriel sorriu, e pela primeira vez em todos os anos que se conheciam, Marina acreditou que o sorriso era completamente genuíno. 3 anos depois, a empresa de reinserção social que criaram juntos já havia ajudado mais de 200 pessoas a reconstruir suas vidas após cumprir pena. Marina se tornara uma referência nacional em direitos sociais e Gabriel aprendera que o verdadeiro sucesso vem de construir, não de destruir. Numa tarde ensolarada, Marina passava pelo mesmo semáforo onde um dia vendera água quando viu uma jovem com isopores oferecendo bebidas aos motoristas. Parou o carro e comprou uma garrafa. Quanto custa? R$3, doutora. Marina entregou uma nota de R$50. Fica com o troco. E toma aqui meu cartão. Se um dia quiser mudar de vida, me procura. Enquanto se afastava, Marina sorriu vendo a expressão de surpresa da jovem no retrovisor. Alguns ciclos precisavam se repetir, mas desta vez, com final diferente. A água que um dia representou sua luta pela sobrevivência havia se transformado no símbolo da esperança que ela oferecia para outras pessoas. Fim da história.